Hello, Persona Singular no ar. Sejam todos bem-vindos a 90.3. Eu estou muito feliz em estar aqui porque o meu convidado, repetindo o programa anterior, hoje nós vamos esclarecer outras dúvidas que ficaram. Aliás, boa tarde, Dr. Miguel Lube, seja bem-vindo ao Persona Singular. É um prazer tê-lo aqui conosco. Mas antes de a gente entrar num assunto que nós nem encerramos no programa anterior, aliás, perdeu alguma coisa desse programa? Acesse o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Já aproveita e se inscreve no nosso canal. É um convite, porque a gente produz muito conteúdo interessante para você. Aliás, o Persona Singular tem vários assuntos ótimos que foram tratados. No programa anterior, recapitulando, nós entramos num assunto sobre holding. Aliás, desvendando um pouquinho o mundo das holdings, tá? Eu sou Ivana Román, tô apresentando o Persona Singular, tenho o prazer de estar aqui na companhia do Dr. Miguel Lube, que, aliás, trouxe um spoiler, basicamente, dá para se dizer, do que é uma holding, né? Um assunto tão difícil, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Ivana, novamente. Bom dia, amigos da Rádio Difusora, a equipe toda da Ivana, que nos recebe muito bem. Hoje nós vamos abordar novamente, continuar, né, convite da Ivana e da Rádio Difusora, continuar uma explicação a respeito da holding, né? Porque pode parecer simples, e é simples, na verdade, mas como nós não temos esse costume, nós não tivemos esse preparo, então não se parece um bicho de sete cabeças. É simples depois que a gente entende. Isso. Até que a gente entende, é um bicho de 7 cabeças, a gente diz, isso não é pra mim. Mas, doutor, antes de eu entrar no assunto, deixa eu agradecer aos patrocinadores deste programa, que, aliás, eu já troquei o meu look. Hoje eu tô mantendo essa postura advogada aqui para conversar com o meu convidado, aliás, né? Estou de Dueto Concept, chiquíssima, eu diria, com essa roupa nesse tom que eu sigo desde o programa passado, esse tom nude, tá? Dueto Concept, há mais de 30 anos, veste homens e mulheres. Dueto Concept, uma referência em elegância. Estou muito elegante. Aliás, para completar o look de Divas Joias. Divas Joias aqui, deixa eu ver para qual câmera eu mostro. Estou de anéis, a Divas Joias aqui, ó, dá pra ver que eu tô fazendo merchan mesmo aqui pra eles, entendeu? Divas Joias completa o look e, aliás, pode completar a sua renda. Você, empreendedora, que quer também ter uma renda complementar, Divas Joias é uma ótima oportunidade para você não só utilizar as joias, mas revendê-las e ganhar dinheiro com isso. E por falar em dinheiro, um dos nossos patrocinadores, pode mudar o link aqui, é o Cicobi Credial. Cicobi Credial é muito mais que uma cooperativa, onde quem ganha é o associado. Aliás, Cicobi Credial na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Gente, completando o time de patrocinadores, as drogarias Bem Popular, com 2 unidades em Maravilha para melhor lhe atender. Sou muito feliz pelos patrocinadores, doutor, porque eles fazem render esse programa, que, aliás, um dos assuntos da holding é fazer com que as pessoas tenham um melhor rendimento com menor tributação. Falei certo? Falou. Tá vendo? Com certeza. Doutor, vamos lá. O pessoal entendeu basicamente no programa anterior um pouquinho sobre o que é a holding. Quem não entendeu, como eu disse, volta e assiste. Aqui pela 90.3 as pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o que é uma holding. Mas vamos lá. Quais são os primeiros passos para a criação de uma holding? Bom, Ivana, é o seguinte. Primeiro eu gostaria de deixar claro uma coisa, porque o pessoal pode pensar, o nome holding é só bilionários, quem... Não, qualquer pessoa pode fazer. Não é caro, é muito mais barato que qualquer inventário, muito mais barato. Teve casos até 97%, no mínimo 85% mais barato do que fazer um inventário. Se a pessoa falecer, os herdeiros vão gastar 85% a menos se fizer uma holding em vida. Aliás, só um parênteses, doutor. Tem um assunto rodando por aí que diz que o imposto sobre o inventário vai aumentar com a reforma tributária. Então, atenção, você que tem patrimônio, como o senhor disse, basta uma casa para fazer uma holding e basta uma casa também para fazer o inventário. Dependendo da situação, o inventário tem que ser judicial. Sim. E aí, o imposto acaba sendo muito maior. Então, veja bem, Ivana. Hoje, já está aprovado na reforma tributária que vai acabar esse negócio de, por exemplo, como é que funciona hoje? A questão do ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes e Intervivos também. No caso de holding, intervivos.
No caso do inventário, causa-mortes, que é a pessoa depois que já faleceu. Então, veja bem o que está acontecendo hoje. Foi aprovada uma reforma tributária com aumento de, no mínimo, 16% de forma progressiva para todos os estados. Uau! Só para você ter uma ideia, o nosso estado é 8% de forma progressiva, né? Geralmente chega a 7%, 8% sobre o patrimônio, o valor do imposto. No Paraná, por exemplo, São Paulo, 4%. Entendeu? Manaus, 2%. Macapá, né? Pará lá, é 3%. Então, essa distinção de um estado para o outro. Lembrando que o imposto é estadual. Justamente. E acabou isso aí. Tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão deixar todos os estados com praticamente as mesmas alíquotas. Alguns vão aumentar mais do que isso aí. Por quê? O pessoal pode estar pensando, porque o Brasil somos o país que tem os impostos mais caros do mundo. E é verdade. Só que quanto ao ITCMD, nós somos um dos países que tem o menor imposto do mundo. Só para você ter uma ideia, Ivana, eu tenho aqui uma relação. A França, se a pessoa vinha falecer na França, 60% de todo o patrimônio dela vai para o Estado da França, para a União. Japão, 55%. Alemanha, 50%. Suíça, 50%. Luxemburgo, 48%. Os Estados Unidos, por exemplo, 40% de tudo que a pessoa fizer na vida e tiver que passar para os filhos, ela tem que pagar 40% de imposto para a União. E nós, por enquanto, aqui, o máximo é 8%. Doutor, eu tenho que rir, porque assim, a gente acaba quase que entregando o patrimônio para o governo em vida, né? Por isso que talvez seja tanta diferença. Desculpa a brincadeira, Isso aí, mas basicamente é isso. Não tem nem como ser maior, porque a gente entrega tanto em impostos, e isso mensalmente. Quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. A carga tributária para o brasileiro é extremamente altíssima. E salve engano, acredito que sejamos o segundo país que mais paga impostos no mundo. Basicamente, você trabalha 8 meses do ano para pagar o imposto para o governo. Então, assim, se tem possibilidades de você melhorar essa carga tributária, por que não se abrir para o novo? Que, aliás, nem é tão novo assim. As holdings, como o senhor disse, já não são tão novas. Mas é importante a gente saber que isso existe, até mesmo porque você trabalhar para você mesmo. Você está trabalhando para o governo? Que forma eu posso começar a trabalhar um pouco mais para mim? É um percentual? 8% pode ser pouco? Depende. Coloca no papel sobre R$1.000. São 80. Coloca sobre 1 milhão. Né? Aí já começa a doer, já começa a sentir. E essa é uma importante avaliação que as pessoas têm que fazer. Mas eu não quero pensar. Bom, se não quiser pensar, então você vai viver sempre na mesmice, né? Nunca vai poder blindar o teu patrimônio ou, quem sabe, garantir que a sua próxima geração tenha essa garantia. E hoje, há uma estatística, o que eu estou falando é estatística, não sou eu que estou dizendo. O que acontece hoje que você pode evitar com a holding? Por exemplo, hoje, o pai constrói, o filho mantém o patrimônio e o neto destrói. Tá? Então, hoje, existe dados, índices, que 95% do que o avô fez, entendeu? Quando chegar no neto, só 5% das empresas, do patrimônio, sobrevive. O restante foi se perdendo. Então, com a holding, você consegue fazer um planejamento sucessório e familiar para que as próximas gerações continuem com o teu patrimônio sem colocar tudo fora. Por exemplo, o que você pode fazer dentro da holding que não existe no inventário? Tá? A pessoa faleceu, tem um filho de menor ali. Tá? Primeiro, que não pode mais fazer extrajudicial. Você sabe que tem que fazer através da justiça. Segundo, a justiça, em média, demora 5 anos no Brasil. No Brasil, não é maravilha, não é em lugar nenhum. No Brasil, 5 anos para terminar o inventário. Isso é média no país. Tá? Então, veja bem, quando tem um filho de menor, é obrigatório fazer o inventário. Você não pode nem fazer extrajudicial. Aí tem participação de juiz, Ministério Público, custas, impostos sobre o valor do patrimônio. Dentro da holding, você pode fazer o seguinte: você tem um filho que, quando vai completar 18 anos, ele pensa só em comprar carro, talvez, não tem experiência de mercado, ele pode colocar tudo fora porque você demorou uma vida inteira para construir. Dentro da holding, quando você faz essa doação, que ela só vai valer o dia que você morrer, antes que você morrer não vale nada. O dono do patrimônio, ele continua dono de tudo até o dia que ele vinha a falecer. Só depois que ele falecer que os herdeiros vão ter algum direito. E ele pode estabelecer, se ele tiver algum filho menor ou algum meio com a cabeça meio fora dos
parâmetros, né, que pensa em gastar, que não tenha esse tino para os negócios, ele pode estabelecer dentro da holding que esse filho só vai poder vender o patrimônio dele quando tiver 30, 35 anos. Mesmo depois que ele tenha falecido. Mesmo depois que ele isso. tenha falecido, só pode vender. Isso nós podemos colocar dentro da holding facilmente. Mas e aí, doutor, peraí, nesse fato em específico, ele colocou 35 anos, e aí ele morreu, vamos, hipoteticamente, só para entender. E aí ele morreu, e nesse meio tempo, o cara tem 25, acontece um problema. Vamos lá. Ele morre, sei lá, qualquer situação, deu um problema, um BO. Tem como alterar isso? Não, eu vou te explicar como que funciona, para você entender. É um negócio um pouquinho bem mais complexo. Então, vamos entrar, né? Já que você dificultou um pouquinho. Eu vou fazer algumas perguntas mais difíceis. Sim, mais difíceis, Mas eu vou explicando bem. Então, veja bem, num procedimento normal, tá? Normal hoje, sem holding. A pessoa tá aqui, o casal, tem um filho, tá? Esse filho casa, tem uma esposa, ou vai viver com uma outra pessoa e tem um neto. Muito bem. O que acontece hoje? Se em vez do patriarca falecer, o filho morrer antes. Isso. Pode acontecer, tá? Normalmente é a herança do pai. Se ele casou com comunhão universal de bens, 50% do patrimônio vai para a mulher dele e 50% para o filho, né? Se ele casou ou com separação de bens ou com comunhão parcial de bens, então o patrimônio todo dele vai para o filho, para o herdeiro. Concorda? Sim. Tá, muito bem. Vai para o filho. Porque daí, por isso que eu estou dizendo, são tudo hipóteses, né? A gente está colocando o mais básico aqui. Claro que o direito é muito mais complexo do que eu estou falando. Mas vamos supor no caso seguinte. Então, quem vai ter a propriedade desse patrimônio, que era do pai dele, é o filho. Mas o filho tem 2 anos. Quem que vai ter a guarda desse filho? A mulher, que seria a nora do dono do patrimônio. A nora do patrimônio, daí 1 ano, 2 anos, vai ter um outro marido. Então, quem vai cuidar do patrimônio que era do patriarca, na verdade, vai ser a ex-nora, que não é mais nora, e um cara que ele não conhece, que seria o marido, o convivente da nora, até que a criança complete 18 anos. Porque Ou quem administra... seja, instaurada a confusão. Isso aí. Certo? Tá. Agora vamos supor que fosse dentro da holding, que tivesse havido esse problema dentro da holding. Mesma situação. Pai e a mãe têm um filho casou e tem um neto. Mesma situação, tá? Falece o filho. Entendeu? Então, quando o bem está dentro da holding, esse bem não passa para concubina. Não, é um bem familiar. Mesmo que você seja casado com comunhão universal de bens com a pessoa, a partir do momento que esse bem é colocado dentro da holding, o cônjuge que não é da família romã, exemplo, não tem direito a absolutamente nada dos bens que estejam dentro da holding. Uau! Tá? Então, nesse caso, mesmo que tivesse casado com comunhão universal, a mulher dele, que sobreviveu, não teria direito a nada. Mas o filho teria. Só que na holding a gente pode colocar uma cláusula chamada cláusula de reversão. Tá? Por quê? Senão aconteceria. Esse filho é de menor, então a mãe teria a guarda dele, cuidaria até 18 anos, então continuaria igual se não tivesse uma holding. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Com a cláusula de reversão, os bens que era do marido volta de novo para os avós, não vai para o neto, que nem no caso de uma morte normal, fora da holding. E daí o patriarca, o dono dos bens mesmo, pode dizer, não, eu vou fazer uma doação direto para o meu neto, mas o meu neto só vai poder usufruir desse bem quando ele tiver 30 anos. Ele pode estabelecer essa cláusula. E não depende do neto, não depende da nora, não depende do filho, depende só do dono do patrimônio, que é o administrador da holding. Doutor, eu acho que a gente vai ter que fazer mais programas sobre isso, porque um dos assuntos aqui que é muito importante, e eu sei que as pessoas que ouvem, e também quem está nos vendo, tem um pouco de dificuldade, é entender sobre regimes de casamento, tá? Que isso também, como nesse exemplo que o senhor estava dando aqui, influencia muito. E claro que na holding é uma outra forma. Mas eu acredito que as pessoas hoje elas têm uma certa dificuldade também de entender regimes de casamento. Porque muitas vezes elas pensam, não, tá tudo certo. E aí vai lá, um dos cônjuges falece, ou na hora que se divorcia, ou até mesmo nas uniões estáveis, que gera uma grande dificuldade.
Então, você pensa o seguinte, nós estamos usando um exemplo de uma relação familiar para elencar a questão do holding. Né? Aí eu vou fazer o convite aí depois para a gente trazer um outro programa, falar do assunto, porque gera uma dúvida geral, mas que se as pessoas têm um conhecimento sobre isso, evita muito problema. Vai evitar, porque a sucessão patrimonial em si, ela já é bastante custosa, da discussão entre herdeiros. Nós, dentro da área de direito, todos os dias, nós participamos disso aí, discussão, né? De herdeiros que não estão contentes com a divisão e tal. Assim, o patriarca, por exemplo, dentro de uma holding, ele pode estabelecer qual bem vai ser para qual filho, qual bem, quem vai administrar, quem vai ser o gerente. Ele pode fazer, aí daqui a 6 meses ele muda de ideia. Não, aquele modelo que eu tinha colocado é diferente. Quanto que ele vai gastar? 400, 500 mil reais. E ele muda totalmente o modelo. Então é um negócio baratíssimo, perto do que é o inventário. Rápido, 2 a 3 meses, se tiver toda a documentação em dia, você termina a holding. O inventário, média no Brasil, se for judicial, 5 anos. Para ser rápido, né? Para ser rápido. 5 anos. Afora o custo emocional de um inventário. E eu falo isso como advogada, entendeu? Como exercente da profissão nesse sentido, que já fiz inventário, o quanto custa isso, até mesmo um desgaste emocional, para tudo isso. Então, é um outro cenário que a holding se apresenta de algo que no Brasil está instituído. Porque uma coisa, o testamento, o inventário, isso são práticas corriqueiras do brasileiro. É algo extremamente novo do ponto de vista prático, para que as pessoas atentem para algo, poxa, vamos mudar um pouquinho isso, vamos fazer de uma forma mais leve, mais prática, objetiva até eu diria, né? A holding vem muito para isso. Eu sempre digo, Ivana, só não precisa de uma holding quem não tem patrimônio algum e quem tem vida eterna. Então, nesses 2 casos, daí não precisa de uma holding. Vamos lá, doutor. Mas e aí, quais são os tipos de holding que a gente abordou até? Sim, são diversos tipos. Então, nós temos que... por isso que cada cliente, cada pessoa que quer fazer uma holding, a situação dela é totalmente diferente. A tua situação não é igual à minha. Então, quer dizer, cada pessoa tem uma peculiaridade. Tá, né? Então vem cá. A pessoa chega no seu escritório, traz aqui, doutor, estou com um problema, quero criar... Problema não, né? Sim. Patrimônio não pode ser problema, né, gente? Vamos lá. Estou com uma situação assim, doutor. Cheguei, trabalhei, tenho esse patrimônio aqui, minha família, quero organizar. Porque a holding também trabalha muito a questão da organização. A gente não está nem só falando sobre o amanhã, sobre o hoje mesmo, né? Vamos lá, quero organizar o meu patrimônio. Aí, apresenta para você, e aí, com base no que é apresentado, se avalia qual tipo de holding é melhor? Isso. Veja bem, Ivana, como tu falou, a pessoa chega, ela não sabe exatamente o que quer. Então, o que a gente faz? Nós fizemos uma sessão de viabilidade. Olha o nome bonito, gente. Sessão de viabilidade. Anota esse nome quando for lá no escritório dele perguntar, quero fazer uma sessão de viabilidade. Sim. O que é? É como se fosse um projeto, né? Tu vai num engenheiro, tu quer construir um prédio, quer construir uma casa, você tem que fazer um projeto. Por quê? Eu não sei que quantidade de bens que tu tem, eu não sei qual é o valor patrimonial dos teus bens, não sei o valor real hoje de mercado, eu não sei quanto você declarou no teu imposto de renda, aquele bem, até porque é proibido, né? Existe uma lei que hoje é proibido o acesso, né? Então, hoje, o que a gente pede? A gente pede, principalmente, uma certidão atualizada dos bens das pessoas, de todos os bens que elas têm. Tem uns que não declararam, daí a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda, quer dizer, tudo é dentro da lei. Tudo que é feito dentro de uma holding não tem nada de dar um jeitinho, de ajeitar, não. É 100% dentro da lei. E também de esconder patrimônio? Não tem nada, é 100% dentro da lei. Então a pessoa chega ali, ela vai trazer a declaração do imposto de renda dela, nós vamos apresentar uma sessão de viabilidade dela. Eu tenho pessoas que têm um patrimônio enorme, muito patrimônio, que às vezes custa mais barato do que uma outra que tem muito menor o patrimônio, porque para nós não é contado a quantidade de patrimônio, o valor do patrimônio que a pessoa tem. É feito as horas de trabalho. Porque às vezes a pessoa tem um patrimônio enorme, mas está tudo organizado o patrimônio dela. E às vezes a pessoa tem um patrimônio pequeno, mas está tudo desorganizado. Às vezes tem uma casa, não está registrado, tem o terreno, não está registrado a casa em cima, não está averbada. Então, quer dizer, são diversas situações que a gente tem que analisar. Então, cada caso é um caso. Então, a pessoa chega lá, apresenta a documentação, nós, 10, 15 dias, apresentamos uma sessão de viabilidade para a pessoa. Qualquer escritório que
que seja de bem, faz sessão de viabilidade. Aí a pessoa vai analisar, chama a família toda, né? Se ele quer participar, os filhos, a esposa, todo mundo, porque é um negócio familiar, é da família mesmo. Então chama todo mundo, tu faz uma explicação de como que funciona, quanto que é o custo, quanto que eles vão pagar de imposto para o governo, quanto que eles vão economizar se acontecesse um inventário, tudo a situação a gente expõe ali, né, para a pessoa. Aí a pessoa vai para casa, vai pensar e vai analisar se convém para ele fazer uma holding, né? Então ela vai analisar, bom, se eu vim a falecer, né, nós vamos gastar, ou a minha mulher vinha a falecer, nós vamos gastar X de valor de imposto, tudo para fazer o inventário. Se for na holding, Y. Aí tu vai ver que geralmente a economia, fazer uma holding é 85% até 97% mais barato que fazer o inventário. Mas aí, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Criou-se a holding. Hoje eu pago na pessoa física. Vamos lá, eu pago o imposto na pessoa física. Aí eu crio a holding, eu passo a pagar na pessoa jurídica. A variação disso vale a pena? Ou ela só do ponto de vista que vale a pena depois pensando no inventário? Ela vale a pena no ponto de vista prático do dia a dia? Todo, do dia a dia, tudo. Veja bem o que acontece. Então você está com o bem aqui dentro da pessoa física. Tá? Quando você colocar aqui dentro da pessoa jurídica, então veja bem, você tinha uma casa, que nem eu te falei, citando o mesmo exemplo da vez passada. R$1 milhão uma casa. Tá? Então, hoje avaliada em R$1 milhão, você transfere essa casa para a holding. Quando você faz essa transferência, ela é isenta de TBI. Alguns municípios estão cobrando, nós estamos entrando com mandado de segurança e a maior parte estamos ganhando. Então, ela é isenta de TBI, quer dizer, você não paga imposto nenhum para transferir o bem da pessoa física para a jurídica. Certo? Zero. Aí está aqui no nome do pai João. Então, estava João aqui e agora o sobrenome é João Silva. Então, colocamos o exemplo, Silva Participações Limitada, o nome da holding dele. Beleza. Tá? Só que o patrimônio dele, quando entrou dentro da holding para fazer a doação, era R$100 mil. Foi a declaração de imposto de renda dele há 20, 30 anos atrás. Então, praticamente, ele vai pagar quase zero de imposto para fazer essa doação. Enquanto que aqui ele pagaria 70, 80 mil reais se fosse fazer o inventário. Tá? Aqui ele pagaria quase nada, 2, 3 mil reais, 5 mil reais, para transferir esses mesmos bens para a holding. Quando ele quiser vender, aí que está a situação. Ele teria, quando ele deixa os bens dentro da holding, então são aqueles bens que não é negociado toda hora. É aqueles bens que ele quer guardar, que é o bem da família mesmo. Então ele vai deixar no mínimo 3 anos aqui. Quando ele for vender esse bem, ele vai ter que pagar um ganho de capital, porque o bem vale R$1 milhão e está na declaração dele por 100 mil. Então, aqui haveria um imposto de, no mínimo, 15% de ganho de capital. Entre os 100 mil e 1 milhão. Sobre 900 mil reais, daria um imposto de 15% de ganho de capital. Já quando está dentro da holding, a partir do momento que passou mais de 3 anos, esse imposto vem para 6,75%. Então, ele vem para quase 1/3 a menos do que o imposto normal. Porque isso é um benefício que é dado para a holding. Doutor, que assunto, que tema complexo, gente. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo pensou, meu Deus, deu um nó na minha cabeça. Deu um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça, tá? Sou bem sincera em dizer. Como disse, é uma questão prática. Cada um avaliar a importância, e eu falo isso, porque as pessoas vão ver, tá, mas não entendi, foi nada, isso é muito difícil, pra mim não tem praticidade. Por isso que existe o advogado, né? Pra isso que existe o advogado. É ele que vai pensar por você, senhora. Né? Ele que vai organizar. A importância de ser cada um... a gente estava até perguntando os tipos de holding, né? Deixa eu... Voltando, a gente começa devagar, né? Mas assim, ó, veja bem. Então, tem uma holding chamada holding patrimonial. Nós costumamos chamar, dentro da área jurídica, de célula-cofre. Por que célula-cofre? Porque é aqui que nós vamos guardar todo o patrimônio da família. Terras, casa, apartamento, prédio... Tudo que for bem imóvel e que não há interesse em vender. Aquele patrimônio, esse aqui eu vou fazer tudo que é negócio, se der errado lá fora, mas isso aqui é o patrimônio da minha família, eu quero ele guardado aqui dentro. Está aqui na célula cofre. Muito bem. Agora, eu tenho esses mesmos bens, eu tenho prédio, apartamento, casa alugados. Então, eu vou abrir uma holding administradora de empresas. Dentro da própria holding? Outra holding. Tá. O custo é praticamente zero. Não vão gastar quase nada. Daí, essa administradora de empresas, ela pode ser uma imobiliária. Entendeu? Então, veja bem. Daí, nós colocamos os bens
dentro da holding, a célula cofre, guardamos ali. Fizemos um contrato, se chama um contrato oneroso, desse bem para a holding administradora, que é a holding de aluguel. Por quê? Depois, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Por que fazer isso? Porque quem vai alugar esse bem para a pessoa, chegou o Pedro, quer alugar um apartamento que estava dentro da tua holding. Quem vai alugar é a holding de aluguéis, a administradora. Tá? Aí você vai pedir, mas por que isso aqui? Porque a holding administradora, quando é aluguéis, se você for pagar na pessoa física o imposto hoje você está pagando 27,5% de imposto na pessoa física. Dentro da holding, você vai pagar 11,75%. Então, você vai pagar menos da metade do imposto dentro da holding. Segundo, você tem pegou uma casa, um apartamento que você quer vender, você não quer guardar ali para a família. Então, você vai colocar aqui dentro da holding administradora, porque daí ela pode negociar, comprar e vender. Já na patrimonial, ela tem que esperar no mínimo 3 anos para depois começar. Pode comprar e vender normal. Só que aqui, a questão do ganho de capital antes dos 3 anos não seria viável. Tá? Então, veja bem, por que colocar na holding administradora? Agora eu vou te explicar. Eu tive uma situação aí, deu um vendaval aqui na cidade mesmo, e descobri uma parte de um prédio que eu tenho aí e tinha inquilino dentro. Caiu uma telha do outro lado, caiu em cima de um carro com vendaval, tá? E daí eu fiquei pensando, puxa, e vamos supor se tivesse pegado fogo no prédio, tivesse morrido pessoas lá dentro do prédio, e se constatasse que a instalação elétrica era antiga, ou que a culpa foi pro proprietário que não tivesse feito manutenção adequada no prédio, não tivesse extintor de incêndio, ou etc, 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 tá? A pessoa perde todo o patrimônio e muito mais, mesmo que esse patrimônio estiver aqui dentro dessa holding familiar. Agora, se ele fizer um contrato oneroso, que ele cede esse mesmo prédio para essa holding aqui, que seria a holding de aluguéis, só a única coisa que essa holding vai receber, nada. A holding de aluguéis, ela vai pagar a manutenção do prédio e IPTU, e todos os encargos. E ela vai cuidar desse bem aqui. Então, ela vai alugar esse mesmo apartamento para terceiros. Se acontecer alguma coisa, no máximo que a pessoa poderia entrar é contra a holding de aluguéis e não contra a célula cofre, que é onde está guardado o patrimônio da família. Uau! Por isso que se chama, algumas pessoas chamam de blindagem patrimonial. Eu chamo de um planejamento sucessório bem organizado. Exato, que é extremamente importante, cada vez mais importante isso, né? Dentro do emaranhado que a gente vive, cada vez situações mais complexas, impostos cada vez mais altos. E ter esse conhecimento, assim, é extremamente importante. E outra coisa, vou deixar bem claro, eu dou alguns exemplos, assim, para o pessoal, é um exemplo do dia a dia, né? Vamos supor que eu esteja andando com o meu carro na pessoa física. O carro está no meu nome, Miguel Lube, estou andando com o carro ali, e acontece um acidente no qual eu sou culpado. Eu bati numa contramão, atropelei pessoas, né? Aconteceu um caso que eu estava fazendo uma holding aí, o caminhão do cara tombou, e estava carregando diesel. E esse diesel vazou e foi num rio. Tu já imaginou quanto que deu a indenização ambiental e processo criminal e tudo? Então, praticamente faliu. Nós não tínhamos concluído a holding, por isso não deu para proteger. Mas vamos supor que a pessoa tenha cometido um acidente grave e seja errado. Entendeu? Se os bens estiverem aqui dentro da holding, é impenhorável esses bens. Tu é condenado que tu estava errado a pagar uma indenização de R$1 milhão hoje. Mas aquele patrimônio que estiver dentro da holding aqui, ele fica impenhorável porque foi feito antes desse acidente. É claro que aconteceu o acidente, depois tu faz isso aí dentro da holding, não vai adiantar nada. Mas se tu fizer antes, adianta e muito. Se você colocou o patrimônio dentro da holding e de repente tu fez uma dívida de R$5 milhões na cidade e tal e não conseguiu pagar essa dívida, o teu patrimônio não é afetado por essas dívidas. Uau. Porque ele está protegido. É por isso que o pessoal chama de blindagem, né? Eu não chamo assim. Mas é uma proteção para os bens da pessoa, que a pessoa pode... Nós estamos correndo todo o risco de ser empresário, de estar trabalhando num país com a maior taxa de imposto do mundo. Então, o empresário ele tem que ter uma proteção que, se der algum problema, que ele errar na vida, que cometer qualquer erro que pode comprometer o patrimônio, pelo menos aquele básico ali vai estar garantido. Doutor, quero muito agradecer você por essas
explicações breves, porque a gente sabe que é um assunto profundo, que pode mudar a realidade de muitas famílias e o planejamento e a sucessão de muitas delas, evitando brigas, discussões, gastos desnecessários. Falar sobre holding é um assunto bastante extenso, que, aliás, nós tentamos abordar em 2 episódios aqui. Se possível, a gente vai aumentar para sanar as dúvidas de muita gente que vier. Mas, doutor, quero deixar os seus telefones e contatos para as pessoas entrarem, poder conhecer um pouquinho mais. Fazer, quem sabe, a sessão de viabilidade. Eu agradeceria, mas assim, Ivana, sabe que a OAB não permite a gente esse tipo de divulgação. Sim. Mas eu quero deixar igual aqui, que qualquer pessoa pode consultar qualquer advogado de confiança, que seja um advogado que entenda mesmo, e que é um negócio excelente para qualquer pessoa. Hoje serve para qualquer pessoa que tenha qualquer bem. É um negócio incrível. E só para encerrar, só tem uma pinceladinha que ficou aqui, eu tenho que falar. Claro, fale. Então, não posso esquecer. Então, por exemplo, hoje, se acontecer, por exemplo, não da pessoa vir falecer, mas ter um AVC, né? Não vir a falecer, tiver um ataque cardíaco, mas ficar sem poder assinar qualquer documento. Né? Se tiver uma empresa, não vai ter o que fazer. Ele vai ter que pedir uma curatela judicial e, na verdade, quem vai administrar os bens dela é o juiz e o promotor. Né? Precisa vender alguma coisa, tem que pedir autorização para o juiz e para o promotor. Qualquer coisa assim. Dentro da OD, não. Nós colocamos que, a partir do momento que a pessoa ficar doente, assume o segundo administrador da OD, e o segundo administrador, se precisar vender algum patrimônio para curar essa pessoa, faz imediatamente, depois de uma semana já está autorizado a vender esse patrimônio. Uau, mais uma das formas importantes que a holding tem de fazer a gestão, de ajudar você a fazer uma melhor gestão do seu patrimônio. O doutor foi incrível, assim, falar sobre isso. Acredito que teriam muitas outras dúvidas. Aliás, eu vou ficar pensando depois sobre isso aí, que certamente não só eu, mas os nossos ouvintes também ficaram com dúvidas. Aliás, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa o seu comentário. Depois a gente vai encaminhar para o doutor sanar algumas dúvidas que vierem. Com certeza, se tiver alguém alguma dúvida, tá? A gente está à disposição. Eu vou deixar o telefone aqui, desse material lindo que eu recebi, 3664-4410. Lube Advogados Associados. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato que o doutor vai sanar para vocês ali. Mas, aliás, doutor, convite para o próximo. Já vou convidar para o próximo. Se ele aceitar, a gente volta para o próximo programa. Tá bom? Eu estou à disposição, Ivana. Obrigado a todos. Obrigado à Rádio Difusora. Obrigado a você pessoalmente. Não só como radialista, mas como minha colega, advogada, né? É um prazer imenso e você entende do nosso ramo, fica fácil a gente falar sobre qualquer assunto com você. Muito legal. O prazer foi nosso. Não desliga o seu rádio, já, direto ao ponto, no clima das eleições, pegando fogo aí, o cenário eleitoral de maravilha. Gente, é um prazer ter você aqui conosco. Um grande beijo, até o próximo sábado. Não desliga o seu rádio e a gente volta. Tchau.